Estamos chegando com mais um Vida Saudável nessa semana, para você que está de rádio ligado agora, acompanhando pela 93 FM, também pelas outras emissoras que retransmitem aqui o nosso quadro, como a Vale Verde FM de Feliz Natal, e temos também o nosso outro parceiro de Rondônia, a nossa outra rádio parceira. Deixa eu só confirmar aqui, acho Vamos que é trazer o nome. Enquanto isso eu queria agradecendo você pela companhia, você que está acompanhando, Rádio Interativa, né? Interativa FM, exatamente, lá de Jaru, né? Em Rondônia. Isso, então sejam bem-vindos a mais um Vida Saudável, e como a gente já tinha comentado na semana passada, nós convidamos novamente, porque o assunto rendeu e vai render ainda mais, o Dr. Júlio. Primeiro, bom dia, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Vida Saudável. Bom dia, Gizzy, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia a todas as pessoas que passaram bem essa semana, né? Uma semana bem turbulenta aqui em Sinop e no estado do Mato Grosso, acredito que no Brasil inteiro, pelas situações, né? No caso de problemas infecciosos que estão acontecendo, sim, pela mudança climática, mas estamos aqui exatamente hoje para tentar ajudar nessa questão da nossa população, para que as pessoas possam ficar mais esclarecidas com relação a duas situações que são simples de tratamento, Gizzy, mas que muitas vezes, se eu não tenho a conduta certa, às vezes eu posso tomar decisões equivocadas. Doutor, como eu estava falando, nós convidamos novamente o doutor Paulo Quintanilha, que está aqui com a gente hoje no nosso Vida Saudável, para a gente falar hoje especialmente sobre as diferenças dos tipos de gripe e resfriado também, né, doutor Paulo? Seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Diesel, bom dia, doutor Júlio, Mato Grosso e Rondônia. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai esclarecer bastante dúvida a respeito de gripe comum, gripe H1N1 e essa nova gripe que está chegando aí. O Dr. Júlio vai fazer uma introdução e eu vou tirar as dúvidas do pessoal. Vai ser um papo muito bom. Ok, doutor. Por onde que você pretende começar, doutor Júlio? Pelos as diferenças, ou sobre essa que está preocupando mais? Como que a gente pode começar, doutor? Então, Dizio, é importante a gente começar assim com a pergunta, né? Qual é realmente a pergunta que a gente deve iniciar assim? Qual é realmente a diferença? Qual é a diferença que existe entre gripe e resfriados? Essa é a grande pergunta que a gente vai ter. E já baseado nisso, a gente vai, como tema introdutório, pra gente falar sobre isso, a gente vê o pessoal comentando na rua sobre a gripe do tipo H1N1, né? Que é um tipo diferenciado, um subgrupo de gripe, né? Que nós temos de vírus, vamos dizer assim, para ser mais preciso, né? Assim como a gripe H3N2, também conhecido como gripe gringa, né? Que o pessoal fala que começou lá nos Estados Unidos e que acabou dissipando agora no Brasil, né? E as pessoas, alguns estados, as pessoas já começam a ficar preocupadas com relação a esse surto de gripe, né? E aí, hoje nós vamos falar exatamente isso. Vê a diferença, porque uma vez eu tendo um resfriado, como é que eu preciso me conduzir nisso? Eu estando gripado também, qual a diferença? E aí eu já passo a informação pro Paulo. Paulo, a gente fala para nossos ouvintes, então, existe diferença no caso? Estar resfriado ou estar gripado é a mesma coisa? O pessoal tem sempre essa dúvida. Essa dúvida é muito, muito, muito comum. A gripe é uma coisa e o resfriado é outra, mas eles são parecidos. Eu posso comparar o resfriado e a gripe a um cachorro pequenininho, um cachorro grandão, brincando ou latindo. É muito mais forte a gripe, mas os sintomas são parecidos. Por exemplo, tudo dá febre. Resfriado dá febre, gripe dá febre. Certo. Resfriado pode não dar febre, mas quando dá febre, é uma febre baixa. A gripe dá uma febre mais alta. Dores no corpo, o resfriado pode dar dor, a gripe dá dor. Só que a dor no corpo do resfriado é bem mais leve do que a dor no corpo da gripe. A mesma coisa a gente vai falar para tosse. A tosse da gripe é uma tosse leve, uma tosse sequinha, com bastante espirro, muito pouca secreção, que a gente vai chamar de catarro. Pode não ter, e quando tem, é uma quantidade pequena, tá? Já a gripe não, é muita tosse, o nariz está sempre entupido, que sai escorrendo nas nossas criancinhas, a tosse tem catarro, então, e para terminar é a dor de garganta, tá vendo? Tudo que eu tô falando da gripe e do resfriado, eu tô falando que os dois têm. Sim. O resfriado, ele pode não ter, por exemplo, a dor de garganta, pode não ter, quando tem, certamente é menor do que a dor de garganta da gripe. Diferenciar os dois, gente, é muito difícil, e é por isso que sempre que a gente está infectado, seja pelo vírus da gripe, seja pelo vírus do resfriado, a orientação é procurar um atendimento médico e não ficar fazendo automedicação. Procura sempre um atendimento médico, porque nós que vamos conseguir diferenciar um do outro e tratar vocês da melhor forma possível. É uma coisa que você falou em relação a tratamento, né? Existe um tratamento específico para gripe, para resfriado? É diferente? É a mesma coisa? As pessoas que estão em casa acompanhando. O tratamento para o vírus
Quem faz o tratamento é o nosso corpo. Somos nós que tratamos o vírus. Porém, se a gente não estiver bem hidratado, se a gente não tiver com uma alimentação e com um estado de nutrição bem em um dia, a gente não consegue fazer, a gente não consegue tratar, a gente não consegue cuidar bem desse vírus. E esses vírus, aliás, e a doença por vírus, ela pode ser porta de entrada para outras doenças ainda piores. Peraí, como assim, doutor Paulo? Explica um pouco melhor? Claro. Essas doenças ainda piores, porque elas estão aqui, tão perto da gente o tempo todo. E se a gente está muito frágil, porque está com um vírus simples, como o do resfriado, ou um vírus também simples, como o da gripe, outras doenças por bactéria, como a sinusite, como a pneumonia, como a terrível meningite, elas podem nos adoecer de forma mais fácil. Não que seja relacionado diretamente ao vírus, mas que está relacionado a nós estarmos mais frágeis por não estarmos cuidando direito de uma infecção por vírus. Então, só para a pessoa de casa entender, para você pegar uma gripe, um resfriado, então, se você pegou com facilidade, é porque a sua imunidade está baixa, tem relação com isso, ou faltam vitaminas, nutrientes no seu organismo, tem alguma relação com isso ou não? Que dúvida comum, diz eu, e a resposta é não. Para você pegar um vírus, basta você ter contato com alguém, basta você ter contato com o vírus. É claro que quem tem problemas imunológicos vai ser mais frágil, vai ser mais fácil daquela pessoa pegar o vírus, mas não precisa ser alguém deprimido, não é? Algum imunodeprimido ou alguma doença grave para poder pegar o vírus, não. Basta ter contato com a saliva, só com a secreção, só com a tosse ou só com um espirro, não. É contato de apertar a mão com quem está com aquele vírus, que aquela pessoa que está com o vírus constantemente leva a mão à boca. Quando espirra num ambiente fechado também. Exato, aquele espirro no ambiente fechado, ele é terrível. E o que a gente mais recomenda durante esse período de surto? É evitar ambiente coletivo fechado. Então essa é uma prática muito comum. É claro que a gente, por educação, a gente está sempre apertando a mão da outra pessoa. Não estou falando assim, doutor Paulo, eu não posso apertar mais a mão de ninguém. Não, calma. Você sempre tem que andar com álcool em gel na bolsa ou no bolso, para poder lavar a mão, higienizar. Encostou em algum produto, encostou em alguém, antes de levar a sua mão ao rosto, à boca, por qualquer razão, higienize-se, lave a mão, passe álcool em gel, se limpe, porque essa é a forma mais fácil da gente pegar esse vírus. Importante. Rodízio, é importante também a gente aclarar, no caso, de acordo com dados, né? O Dr. Paulo está aqui para nos esclarecer também essa informação, é que as pessoas vão experimentar ao longo da vida e ao longo do ano, vamos dizer assim, né? As criancinhas tem dados que diz de 7 a 10 resfriados por ano, né? De até 14 resfriados por ano. E a pessoa adulta de 2 a 4 resfriados por ano. O Paulo comentava uma coisa que é importante: as idades extremas da vida são idades que a gente tem que ficar sempre esperto, né? Criancinhas e as pessoas mais velhas, as pessoas de maior idade. E outra coisa também, né? A evolução da doença, como a gente falou, como o Paulo falava também, a questão do seguinte, não é a mesma coisa. Paulo disse isso aí, e vamos deixar bem frisado isso para os nossos ouvintes. Claro que a gente vai experimentar a gripe, vamos experimentar o resfriado, mas não é a mesma coisa. A forma de encarar a doença, a pessoa, por exemplo, portador do vírus HIV, que tem um sistema imunológico um pouco mais deprimido, que a pessoa que tem uma imunidade um pouco melhor. A evolução vai ser melhor, né? Vai ser mais tranquila, eu acredito, né? Do que essa pessoa, no caso, portadora do vírus. Isso é interessante a gente comentar, né Paulo? Sim, Júlio. Quem é realmente um imunodeprimido? Aí agora eu vou falar para pessoa com HIV, pessoa que tem o diagnóstico de AIDS. Nele, o sintoma sempre vai ser mais forte. A febre, provavelmente, as dores com certeza serão mais altas. Os sintomas em geral, aquilo que a gente falou, dor no corpo, dor muscular, catarro, calafrio, cansaço, tá? Que é a falta de ar. Tudo isso no deprimido é maior. E esse é o público-alvo que não pode ficar fazendo automedicação. Tem que procurar um cuidado de saúde, um profissional de saúde o mais rápido possível para a gente poder ajudar. Porque os sintomas, eles vão variar de gripe para gripe. O Dr. Júlio acabou de falar, uma pessoa, um adulto, vai experimentar algumas gripes e alguns resfriados por ano. Quer dizer que todo adulto é deprimido? Não. Por que a criança tem mais? Por que o idoso tem mais? Porque o sistema de defesa, os nossos soldadinhos de defesa do corpo da criança e do velhinho,
eles são menores do que a da fase adulta. E isso, gente, isso é normal na vida. Então, essas pessoas, durante o ano e durante a fase, seja a fase o idoso, seja a criança, vão pelo contato com o vírus, eles vão pegar de forma mais fácil. As crianças, especialmente que estão na escolinha, que estão na creche, o que a gente faz? A gente tira todo mundo? Não, calma. Isso é comum. Os dados que o Dr. Júlio passou da criança ter 5, 7, 10, quiçá mais resfriados ao ano, são dados comuns. Fiquem tranquilos com isso. O mais importante é, no início dos sintomas, procurar atendimento médico. Doutor, as pessoas que são os pais e mães, né? Eu sou pai, eu passo por isso também com os filhos mais novos, né? A grande preocupação quando vem uma gripe, um resfriado, é principalmente o sintoma de febre, né? O que fazer nessa situação? Principalmente quem tem bebês, crianças menores, até 4, 5, 6, 7 anos, que tem essa febre alta nesse momento. Deve-se procurar um auxílio médico, um atendimento médico, ou existem outras formas assim de contornar essa situação? Agora o Dr. Paulo vai cair em contradição. Dr. Paulo, você acabou de falar para não tomar remédio e você vai falar para tomar remédio? Sim. Sim, é verdade. Tá? Tem febre, toma remédio. Colocou o termômetro embaixo do bracinho, na axila da criança. Agora tem esses digitais mais modernos e mais rápidos, mas colocou o termômetro, a temperatura está acima de 37,8 graus, dá o antitérmico, seja de pirona, seja o paracetamol, seja o ibuprofeno. Não aguarda a consulta médica, dá o ibuprofeno, dá a dipirona, dá o paracetamol e procure atendimento médico. Sim. A febre é um sinal do nosso corpo que algo ali não está acontecendo como deveria acontecer. Sim. O que é? É a gripe? É o resfriado? É o H1N1 que é a gripe? Né? E tá assustando tanta gente? Seja lá qualquer um desses. É alguma outra doença? Porque são muitas doenças que podem causar gripe. Não leve com gripe. O que é isso? Se tem em casa, dê o remédio e aí depois leve. Doutor Paulo, eu espero a gripe passar, eu espero o resfriado passar, eu espero a gripe passar. Não, eu não espero a gripe passar, nem eu espero o resfriado passar. Eu espero a febre passar? Não espera a febre passar. Dá o antitérmico para nosso bebezinho, para nossa criancinha e leva ele para atendimento médico. Doutor, o tempo tá voando, o assunto tá super importante. Verdade. Tem algumas pessoas participando. A Cristiana, ela fez um questionamento que ela disse que todas as pessoas na família dela tiveram gripe, mas ela não teve. Vamos dizer assim, teve não um surto, mas um foi pegando o outro, mas ela não pegou em casa. Tem alguma coisa a ver com a imunidade dela, realmente? Ela está questionando aqui que aconteceu isso com ela. Pode acontecer mesmo? Um acaso ou um cuidado que ela teve maior, de repente? Isso acontece sempre, em todas as famílias. Um ou outro acaba não ficando. É claro que o sistema de defesa estar em dia contribui. Sim, contribui. Mas todo mundo tem acesso ao vírus e nem todos vão adoecer, exatamente pelo nosso sistema de defesa. Se a Cristiane, por acaso, tivesse alguma doença que a levasse a ser uma deprimida do nosso sistema de defesa, muito provavelmente ela também ficaria doente. O Lurenberg Oliveira mandou um abraço para vocês, para o Dr. Júlio, para o Dr. Paulo também, e tá mandando um abraço para todos da UBS Jacarandás que estão acompanhando. Um abraço aí, Lurenberg. E a outra ouvinte aqui, ela agradeceu ao trabalho do Dr. Júlio e do Dr. Paulo que estão aqui hoje, esclarecendo, né, essas dúvidas importantes, porque eles moram longe, ela mora na Gleba, ela não tem acesso às informações. E a gente já para não perder muito tempo também, já vamos entrar na questão do H1N1, dessa outro tipo de gripe que está preocupando também bastante, né? É verdade. Inclusive, Dizzy, um dado que nós começamos no início aqui a falar é o seguinte, né? Que nos Estados Unidos o H3N2, que é a gripe gringa que a gente fala, e H1N1 é também conhecido como gripe suína, né? Que rodou por aí. Só falando do H3N2, nos Estados Unidos, ele quando passou por lá, ele infectou 47 mil pessoas e provocou diversas mortes em crianças e idosos. Olha o detalhe importante que o pessoal coloca como dado. Diversas mortes em crianças e idosos. Isso é importante deixar para os nossos ouvintes essa informação. Que uma vez falou, eu tenho H3N2, vou morrer. Propriamente dito, pera um pouquinho. Né? Nós estamos falando de sistema imunológico, nós estamos comentando sobre cuidados que nós temos que ter, né? Aqui, inclusive, parece o informe epidemiológico da Secretaria, né, do Ministério da Saúde. 3 estados brasileiros registraram, alguns dias atrás, né, casos de síndromes respiratórias aguda grave, né? Que são coisas que a gente acaba caindo na nossa mão e que a gente vai ter que ter um contato um pouco mais diferenciado, né? E aí, inclusive, alguns pacientes que morreram, no caso, né, São Paulo foi
foi um dos estados que registrou morte por H3N2, né? Depois que foi feito o estudo e verificou H3N2. Paulo, é importante, né? No caso, a gente falar para os nossos ouvintes essa história, né? H1N1, H3N2 são gripes, mas não é uma gripe da galáxia do universo, não é um Pokémon, né? Vamos dizer assim, uma coisa assim que chegou mutado, sabe, que vai fazer a diferença. É um tipo de gripe diferenciada e que a gente precisa ter esse conhecimento. Boa, doutor Júlio, Pokémon. Porque não sei de onde eu puxei esse negócio, às vezes quando sai espontânea. Então, vamos lá. Um paciente essa semana me falou uma coisa que eu achei curiosa. Ele falou assim: doutor Paulo, tem tanta coisa que a gente pode importar boa dos Estados Unidos, né? Um sistema bom contra a corrupção, mas a gente vai importar logo gripe, doutor Paulo. Poxa, tem tanto bom exemplo de lá, a gente vai importar logo gripe. Sim, importamos e estamos importando essa gripe dos Estados Unidos. Como o doutor Júlio falou, é importante frisar para vocês que a gripe H3N2 e daqui a pouco vai surgir a H40N1000 e tanto essa H1N1 são mutações do vírus da gripe. E o que é isso? O vírus da gripe, ele é capaz de, em contato com a gente, em contato com remédios e sozinho, mudar, ele muda mesmo, ele muta, ele passa a ser um vírus que nós não reconhecemos e nós não temos defesa ainda contra ele. Por nós não termos defesa, acontece que os sintomas são maiores. É óbvio que o risco de morte por conta de contato com esse vírus passa a ser um pouco maior. E aí lembra que eu falei no começo, os extremos. A criancinha, o bebezinho e o idoso, eles passam a ser mais frágeis com relação a esses vírus novos, que vou repetir, são mutações do vírus da gripe. E é por isso, gente, que eu tô frisando tantas vezes, começou a ter qualquer sintoma, por favor, nos procure a unidade de saúde, deixa a gente examinar vocês. Muitas vezes aquele paciente, por conta de estar frágil naquele momento, precisa de um cuidado um pouco mais intensivo nosso, e a gente vai diagnosticar, detectar isso e conseguir melhor tratar. O mais importante para a população é entender quais são os sintomas, que é febre, dores no corpo, dores nas articulações, tosse com ou sem catarro, dor de garganta, calafrios, fraqueza e cansaço, podendo ou não ter ardência nos olhos. Tá certo, então. Você que de repente tem esses sintomas, é importante buscar auxílio médico. Pra gente ir caminhando pro final, quais são os grupos que devem tomar a vacina, né? A vacina que existe pra gripe. Pra gente esclarecer para os ouvintes. E que inclusive vai começar a funcionar, se não estou equivocado, na próxima semana ou no próximo mês, né? Sim. Então a gente tem que pensar, no caso, naqueles grupos que são os grupos de riscos que a gente considera. Crianças, no caso de 6 meses a 5 anos, vão estar inclusos nesse grupo, as gestantes, as mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, as pessoas com mais de 60 anos, que já são, no caso, as pessoas que são principais, né? Os profissionais de saúde, né, Paulo? É importante a gente falar isso, né? Nós somos profissionais de saúde, estamos em contato sempre com esses casos, né? E aí, no caso, a gente tem uma situação um pouco mais complicada, né? Professores de rede pública e rede particular, a população indígena e os portadores de doença crônica, né? Na realidade, o Ministério da Saúde provavelmente vai fazer uma sequência de vacinação e aí, na medida que for passando os dias, eles vão chamando esses grupos aí de forma diferenciada. A população em geral vai vacinar? Provavelmente não, né? Essa população, no caso, é uma população que o sistema imunológico está um pouquinho diferenciado. Dependendo da situação, se o Ministério da Saúde considerar necessário, faz a vacina. Caso contrário, não. Ok. Doutor Paulo, quero agradecer a sua presença aqui e deixar aberto para algum outro esclarecimento, de repente, que ficou de fora do que a gente comentou aqui, e também agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Então tá, gente, muito obrigado, primeiro pelo convite, segundo que se tiver algum esclarecimento aí pelo WhatsApp que não deu tempo para responder, que são muitas mensagens, eu vou pedir para a direção do programa vamos passar. Me enviar essas perguntas, porque não dá para falar no ar, mas dá para ajudar as pessoas. Então eles vão me enviar, eu envio a resposta e vocês enviem pros ouvintes. Ok. Obrigado, doutor Paulo. Nosso tempo aqui é curto, a gente vai estudar aí nas próximas semanas, de repente, para ter um pouco mais de tempo para conversar com os nossos ouvintes. Obrigado, doutor Júlio.
Agradecer de forma especial ao Paulo, que já é um grande parceiro agora do Vida Saudável, que vem nos ajudar de forma assim, com coração mesmo. Paulo é um grande amigo também. Muito obrigado, meu amigo, por você estar aqui nessa manhã comigo, compartilhando, e com o Diesel. E um abraço especial a todos os nossos ouvintes, que faz esse Vida Saudável acontecer e que as informações chegam no coração de cada um de vocês. Uma boa semana para cada um. Obrigado a todos. A gente vai estar respondendo as dúvidas aqui que chegaram no final, aqui pelo nosso aplicativo, nosso WhatsApp. Semana que vem tem mais Vida Saudável. Até a próxima.